Bom, com relação ao artigo 1016, eu diria o seguinte, que o artigo 1016 ele é mais importante, na verdade, para os administradores, porque ele fala sobre a responsabilidade solidária dos administradores nos casos de práticas irregulares. Então, lá no escritório, a gente chama muita atenção para essa questão dos administradores, porque eles aqui, na verdade, são a parte mais interessada aqui nesse artigo, no 1016. E se você pegar o 1016 depois, você vai ver que é justamente isso que ele diz, né? Sobre a responsabilidade solidária do administrador, né? Nas situações em que ele sabendo ou devendo saber da irregularidade não fez nada, né? Isso porque, sob regra, nós já temos isso, né? Lá no Código Civil nós já temos isso, lá na parte que fala de responsabilidade, e aqui mais uma vez no artigo 16 ele vai reafirmar. Também vale lembrar do artigo 17. O artigo 17 ele é mais comum na vida real. Por quê? Porque os sócios, nas relações, eles têm um erro ao imaginar que por serem sócios que possuem mais cotas, eles têm poder maior do que os outros dentro da empresa, quando na verdade não é bem assim. É, eu ter 60% do capital social da empresa me dá o direito de, na votação, né, ter controle na votação, na maior parte dos casos, né? Porque você vai ver lá que depois, para as empresas, para as sociedades limitadas, não é bem essa a regra. Aqui é porque nós estamos falando de sociedade simples, né? Então, sob essa ótica, é muito comum as pessoas acharem que porque elas têm só capital social maior, elas podem ter algum tipo de domínio sobre os bens da empresa, o que não é verdade. Vamos colocar, por exemplo, vamos então inverter mais ainda a situação. Digamos que eu tenho 80% do capital social. E aí eu tendo 80% do capital, o Rafael tem 10% e a Juliana tem 10%. Se eu tenho 80%, me parece assim que eu mando em tudo, né? Ou pelo menos nas votações eu é que determino. Mas por regra, eu não posso pura e simplesmente achar que os bens da empresa são meus. Os bens da empresa não são meus, eu não posso utilizar esses bens para interesse próprio, para busca de proveito próprio. E é justamente isso que o artigo 17 vai falar. Eu vou dar um exemplo aqui clássico para você entender isso. É, nós temos uma empresa de terraplanagem. Eu, Rafael e Juliano. Eu tenho 80%. Então eu pego uma das máquinas, sem o conhecimento do Rafael, sem o conhecimento da Juliana, pego uma dessas máquinas e levo para minha fazenda. E lá na minha fazenda, essa máquina fica por cerca de 15 dias fazendo trabalho para mim. E isso depois chega ao conhecimento do Rafael e da Juliana. É claro que eu acabei de incorrer no artigo 1017. Veja o que diz o artigo 1017. O administrador, que sem consentimento escrito dos sócios, aplicar crédito aos bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá que restituí-lo à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, se houver prejuízo, por ele também responderá. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Os meninos vão ter que calcular quanto é que seria o aluguel dessa máquina por 15 dias, e eu tenho que botar esse dinheiro dentro da empresa. E eu vou dizer, mas 80% é meu, mas 80% é meu depois que fizer a aprovação das contas, né? Depois que apurar lucros. Não quer dizer que 80% da máquina é minha, né? E que por isso eu posso levar ela para onde eu quiser. Não, os bens da empresa são bens da empresa. Eu não posso utilizar desses bens da empresa para interesse próprio sem que os meus sócios estejam consentindo com relação a isso. Parágrafo único. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário à da sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Volto a lembrar do nosso exemplo da aula passada. É, gente, é muito difícil você chegar a uma conclusão de
de proveito próprio, numa situação igual aquela que eu citei na aula passada, né? De uma pessoa favorecer a outra, numa votação e tudo, eu continuo achando que aquilo ali foi meramente um ato imoral, mas não necessariamente ilegal, né? Mas, né, isso fica a critério do juiz que vai julgar, né? Então, num primeiro momento, parece, né, que haveria ali uma possibilidade da pessoa estar incorrendo no artigo 1030. Não é uma certeza absoluta, mas é uma possibilidade, né? Artigo 1018. Eu vou citar no próximo bloco o artigo 1018.